Olá, mulher, aqui é Daiane Nóbrega e você está ouvindo meu podcast Mulher Torre de Força. Sabe, Deus me levou a gravar esse devocional e com todo o temor que há em meu coração, oro para que você seja ministrada pelo Espírito Santo, assim como eu fui. Abra seu coração, aguce seus ouvidos, não se distraia. Se você está me ouvindo, é porque foi conduzida por Deus até aqui. Ei, não perca a visitação dele em sua vida. Deus tem algo para tratar com você hoje. Minhas habilidades, meu propósito. Deus jamais pedirá que você dedique a sua vida a algo para o qual não possui talento algum. Provérbios, capítulo 19, verso 21. O coração do homem faz muitos planos, mas o propósito de Deus é o que prevalece. A busca pelo propósito de nossas vidas é algo que atravessa os dias da grande maioria de nós. Não fazemos ideia por onde começar a procurá-lo e por isso passamos nossos dias investindo nossas expectativas em coisas, pessoas e lugares errados. Para nós, mulheres cristãs, essa jornada de descoberta possui uma origem fixa e já estabelecida. E uma vez que nós chegamos a esse lugar, sentimos a verdadeira essência do nosso propósito ser destravada. Esse lugar é um lugar seguro e ele é o centro da vontade de Deus para as nossas vidas. Abrimos mão de nossos conceitos e planos porque aprendemos a depositar a nossa confiança nas mãos daquele que criou os céus e a terra, daquele que nos formou à sua imagem e semelhança. Perseveramos, pois somos conscientes de que a sua palavra prevalecerá sobre nós. Ei, quer saber o seu propósito? A Bíblia nos mostra que tudo começa e termina com Deus e em Deus, pois Ele é o Alfa e Ômega, o princípio e o fim das coisas. Mulher, você nasceu pelo propósito dele. Certa vez ouvi uma frase assim: os propósitos de Deus se cumprem nas habilidades que Ele nos dá. Ou seja, o próprio Deus deposita habilidades específicas em nosso coração para que cumpramos o seu propósito usando essas habilidades. Sabe, querida, o propósito de Deus para a sua vida não é imposto. Pelo contrário, flui naturalmente de dentro de você, justamente por fazer parte da sua essência. Um exemplo para que você entenda o que quero dizer com algo que flui naturalmente é o de alguém que possui facilidade em trabalhar com crianças. Além de amar estar no convívio delas, investe seu tempo em aprender novas formas de fazer um bom trabalho com elas, ou de somente amá-las gratuitamente, ou ainda de pessoas que pintam, desenham e escrevem bem. São artistas dos pincéis, dos lápis, das canetas, das tintas e dos quadros. Sabemos que Deus é multiforme em suas habilidades e criativo em tudo o que fez e faz. Ele depositou em mim habilidades distintas daquelas que disponibilizou a você. A verdade é que em cada uma de nós existem variados dons e conforme avançamos em maturidade, precisamos entender o que o nosso coração se inclina para fazer, pelo que sentimos aquela chama que arde ao ponto de não conseguirmos pensar em outra coisa. Sabe, eu realmente acredito que talvez seja exatamente nesse aspecto que o propósito de Deus se cumpre na nossa vida. Somente você pode ser você mesma. Ninguém mais pode ser eu. Ninguém mais pode ser você. Tudo que o inimigo quer é nos deslocar da nossa posição e quando ele consegue, não cumprimos o propósito estabelecido por Deus para nós. Quando você gasta seu tempo querendo ser outra pessoa, você falhará duplamente. Afinal, você não será quem é, nem conseguirá ser outra pessoa. Você percebe a seriedade disso? Nascemos para sermos nós mesmas, de acordo com o plano perfeito de Deus para os seus filhos. Quando fugimos disso, estaremos falhando. Houve um tempo na minha vida onde eu quase acreditei em algo que eu constantemente ouvia. Infelizmente, por alguns anos, fiquei paralisada por aquelas falas negativas ou que iam de completo desvio daquilo que é o meu propósito.
passei e ainda passo por processos de cura e amadurecimento. Deus deposita em nós dons, talentos e habilidades, e ainda que outras pessoas tentem negá-las ou questioná-los, eles não morrerão. O contrário também é verdadeiro. Aquilo que não vem de Deus não prevalecerá. Perceba que Deus jamais pedirá que você dedique a sua vida a algo para o qual não possui talento algum. Por isso, minha querida, analise as suas habilidades, assuma suas potencialidades e flua nelas, invista nelas, abrace suas habilidades, valorize-as. Deus estará com você te capacitando para que as exerça com excelência. Nesse tempo, Deus está chamando mulheres livres e autênticas, dispostas a transitar do lugar onde pessoas as colocaram para o lugar do cumprimento do seu propósito, com a clareza e a leveza de quem são, sabendo que devem estar onde Deus as estabeleceu. Entenda, o nosso propósito é o de servir e muitas pessoas serão alcançadas por conta da nossa decisão em cumprir o propósito que Deus destinou a cada uma de nós. Portanto, não tenha medo de ser quem Deus te chamou para ser. Preste atenção, há pessoas precisando exatamente da porção que você carrega. Há pessoas que precisam daquilo que você tem, por isso não menospreze o dom que há em você. Querida, deixe o dono do seu propósito usar tudo o que há em você e flua nesse propósito que é específico para você. No livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14, diz assim: não desprezes o dom que há em ti. Deixa eu te perguntar, você consegue identificar seus dons e habilidades com clareza? Pega um papel e lápis e descreva algumas habilidades que você julga ter. Depois, ore pedindo a Deus para mostrá-la como essas habilidades poderão ser usadas a favor do seu propósito. Qual tem sido a marca que você tem deixado na vida das pessoas que convivem com você? Como você tem sido usada para levar transformação através das suas habilidades? Ei, mulher, peça a Deus para que tire toda a confusão da sua mente e do seu coração quanto ao seu propósito. Peça a Ele que te dê clareza e entendimento e consagre as suas habilidades, dons e talentos a Ele no dia de hoje. Ei, comece, use o que você tem, não deseje ser outra pessoa, seja você mesma, use a autenticidade que o próprio Deus depositou em você. Ei, mulher, você é forte e corajosa, você é uma torre de força.